Dando continuidade ao assunto da disciplina de rede de computadores, sobre a camada IP, né? Falaremos agora sobre endereçamento IP, ok? Lembrando que uma das funções, né, principais do protocolo IP é a questão de endereçamento e roteamento, tá? Então, para isso, existem algumas características desse endereçamento, né, que deveria ser utilizado para identificar um host numa rede, né? Então, não só o host dentro daquela rede, mas como chegar àquela rede de destino, ok? Então, inicialmente, tá, para uma forma de organizar a ideia de endereçamento, foi dividido os endereços IP em classes. Então, basicamente, o endereço IP ele possui 32 bits, como nós vimos, né? Então, é dividido em 4 octetos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e 4. Ele utiliza, né? A gente escreve com notação decimal, tá? Então, em base decimal. Porém, todo o cálculo que ocorre em relação ao número IP e a rede em que se encontra é feito em base binária, tá? Então, daí a importância de vocês fazerem uma revisão de base binária para compreender esses valores de uma forma mais rápida, tá? Então, lembrando que o número IP ele tem 32 bits, ok? Então, o que fizeram? Inicialmente queriam dividir o que é rede deste endereço e o que é o host que faz parte desse endereço, né? Então, lembrando que o endereço ele tem que explicar qual é a rede e qual é a máquina dessa rede. Então, inicialmente pensou-se em dividir em classes, tá? Onde eu teria classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. A classe A, o que eles fizeram? Eles fixaram o primeiro bit como 0 e alternaram os outros 7 bits, variando de 0, tudo 0, até tudo 1, possibilitando então que eu tivesse o número 1000, né, como sendo a minha primeira rede, até 127.255.255.255, ok? Então, a interpretação que a gente faz dessa classe A é que o primeiro octeto dele é destinado para endereçar redes, tá? E todos os outros 3 octetos são para endereçar os hosts dessas redes, certo? Então, eu utilizo 24 bits aqui para representar a quantidade de hosts em uma determinada rede. A classe B ela é caracterizada pelo seguinte: fixou-se esse bit aqui como 1 e o segundo bit como 0. Os outros 6 bits podem variar, né, possibilitando eu ter a rede 128.0.0.0 até 191.255.255.255, ok? Então, a leitura que eu faço é, sendo classe B, ou seja, começando o endereço IP como 10, os outros 6 bits mais 8, tá? Então eu tenho o primeiro octeto mais o segundo octeto, que me dão 14 bits ao total, são para endereçar redes. Os outros 16 bits restantes são para endereçar os hosts dessas redes aqui. A classe C é a mesma ideia, né? Fixou-se os bits 1, 1, 0, né? E ficou variando agora os outros bits, tá? Como para endereçar rede, né? Ou seja, eu vou ter aqui 5 bits do primeiro octeto mais 16 dos outros dois, do segundo e do terceiro octeto, para endereçar a minha rede, e os outros 8 bits para endereçar o host. O que é interessante é o seguinte, é que essa ideia surgiu para que inicialmente pensou-se que eu teria poucas redes e muitos hosts por rede. Depois verificaram que não era verdade, então começaram a diminuir a quantidade de hosts por rede. Então a ideia é que nós tivéssemos muitas redes e cada rede dessa com uma quantidade pequena de hosts, ok? Eu tenho outras classes, né, utilizadas para endereço multicaches, e a classe E é para endereçar reservado para uso futuro, ok? Lembrando que nós estamos falando aqui de IP versão 4, tá certo? Bom, então com isso nós temos as classes, meus possíveis faixas de endereço, né? Então a classe A vai de 1 até 126, ok? E ela é lida, mais uma vez lembrando, como o primeiro octeto como rede e o restante tudo como host, tá? Então é rede, host, host, host. Então a segunda, se for uma classe B, ou seja, se ele tiver um intervalo de 128 a 191, a leitura que eu devo fazer desses endereços é: o primeiro octeto é rede e o segundo é rede,
representam a rede. Os outros 2 bytes vão representar meus hosts. E a minha classe C, tá, que vai de 192 a 223, ela vai ser interpretada como o primeiro byte, o segundo e o terceiro para representar uma rede, tá, e o meu último byte para representar um host, ok? Isso me possibilita o seguinte: uma classe C, eu vou ter 126 redes possíveis, tá? E para cada rede dessas 126 eu vou poder ter 16,8 milhões de hosts. Claro que é impossível de ter isso, né? Então utilizou-se muito classe B e atualmente classe C, né? Então numa classe B eu tenho 16 mil redes e 65 mil possibilidades de hosts. E numa classe C eu tenho 2 milhões de redes e para cada rede dessa eu posso ter até 254 hosts, ok? O que é interessante é que existem alguns endereços especiais que são reservados. Por exemplo, o endereço com todos os bits zeros, ele representa a rede. Vou dar um exemplo aqui. Então o IP 200.123.340, isso é uma rede, tá? Um host dessa rede, por exemplo, seria 200.123.34.8, tá? É o host 8 da rede 200.123.34.0. Se eu utilizar todos os bits desse octeto aqui, tá? Então lembrando que se eu estou falando de classe, se eu estou utilizando uma rede 200, só para lembrar, 200 é uma classe C, ok? Então isso significa dizer o seguinte, que isso aqui é rede, isso aqui é rede, isso aqui é rede, e esses bits são reservados para hosts, tá? Então se eu setar todos os bits aqui, eu vou ter o valor de 255. Esse valor, né, essa característica é utilizada para broadcast de rede, tá? Ou seja, aquela informação que é enviada para todo mundo da rede. Então se eu quiser mandar uma mensagem em broadcast para minha rede 200.123.340, eu mando para o seguinte IP 200.123.34.255. Outro ponto interessante também é a rede 127. Ela é reservada para loopback. O que é isso? Loopback é quando eu quero indicar o próprio host que eu estou utilizando. Então toda vez que eu der um ping, eu utilizar um comando que coloque como destino a rede 127.0001, por exemplo, a rede 127 de uma forma geral, é feito um loopback, ou seja, a informação volta para a minha própria rede, tá? Perdão, para a minha própria máquina. O que é interessante é que, por exemplo, quando é que eu vou utilizar isso? Imagina que eu tenho um web server na minha máquina e quero testar uma aplicação, né, cliente-servidor. Então, cliente-servidor, ele vai utilizar, a minha própria máquina vai ser cliente e vai ser servidor. Então, eu posso colocar um IP 127 como servidor, né, e o meu IP normal da própria placa como cliente. E assim eu posso acessar esse servidor que está na própria rede, na própria máquina, ok? Isso é interessante para testar também se a configuração às vezes a gente não está instalado não tem nenhuma rede próxima da nossa máquina, mas ela foi configurada, a placa de rede. Eu quero testar se ela está funcionando. Então eu dou um ping para 127 e aí ela vai, se ela retornar assim, eu vou ver que está tudo ok, certo? Aí eu tenho algumas perguntas, como por exemplo, para cada classe, qual o menor IP, né? Qual o menor endereço IP possível e qual o maior? Então pense um pouco e responda. Bota em pausa aí e tentem acertar isso daí. Bom, vamos testar então. Para a classe A, eu vou variar, tá? A minha rede de 1 a 126, ok? Então o primeiro byte está tudo setado e eu utilizo a ideia de uma máscara para dizer que está setado esses bytes aqui, esse byte aqui apenas para a rede. E eu vou ter todos os outros bytes utilizando aqui o meu utilizado para ser hosts, ou seja, eu vou ter o último host da rede como 255.255.254, tá? Então vai ser 126.255.255.254, ok? Se for classe B, meu primeiro vai ser 128, tá? Primeira rede 128.1, ok? E minha última rede 191.254, ok? Então meu primeiro host vai ser o 128.1.0.1 e o último host vai ser 191.254.255.254.
Da classe C, 192.223, né? Eu vou ter aqui o 192.0.1 ponto 1 como primeiro host, e o último host seria da última rede, né? Seria 254, 255, 255, 254, ok? Então esse é o intervalo possível que eu tenho. E o que é interessante é a gente compreender alguns exemplos. Então, por exemplo, na classe A eu tenho a rede, por exemplo, 120.0.0.0. Isso representa a rede 120.0.0.0. O broadcast dessa rede é 120.255.255.255. Um host específico dessa rede é 120.34145. Na classe B eu vou ter aqui a rede 150.161.00. O broadcast dela é 150.161.255.255 e o host, um host específico, qualquer que seja, mas um exemplo de host, é o 150.161.21. A classe C, né, um exemplo é a rede 200.134.23.0. O broadcast dela é o 200.134.23.255 e um host específico, um exemplo, é 200.134.23.10, ok? E para a gente compreender melhor, é importante a transmissão de um IP, é importante a gente compreender como é que funciona o algoritmo de transmissão de um datagrama IP. Tá? Então, cada pacote contém um endereço de destino, ok? A gente viu isso no cabeçalho, né? Se conectar diretamente a um host destino, então encaminhar para o host. Tá? Então, se eu estiver na própria rede destino, eu vou utilizar um ARP para procurar o MAC dele e mandar direto. Se eu não estiver conectado à minha rede destino, tá? Então eu vou ter que mandar ele para um roteador, ok? O roteador vai decidir isso daí. Vai ter uma tabela de encaminhamento para mapear o número da rede, né, do próximo nó vai ser enviado. E lembrando que cada host tem um roteador default, tá? Então se a gente for olhar, se a gente der, por exemplo, um ipconfig /all, a gente vai ver configurado aqui no nosso IP um gateway padrão, tá? Então, por exemplo, no meu caso aqui, o meu gateway padrão é 192.168.1.1, certo? E cada roteador mantém uma tabela de encaminhamento, ok? Então, como é que seria isso? Imagina que eu tenho aqui uma máquina nessa interface, nessa rede, eu quero mandar uma informação para essa outra rede aqui, tá? Então, o meu roteador ele sempre vai ter uma tabela dizendo quais são as interfaces que estão interligadas nele, que rede é que está interligada em que interface, ok? Então, como ele vai fazer, como seria o algoritmo de transmissão? O datagrama pronto para ser transmitido, né? Então, o que acontece? Primeiro caso, se o endereço destino for igual ao endereço transmissor, ou seja, e destino igual a origem, então ele vai entregar o datagrama pela interface 127.0.0.1, que é aquele loopback que nós vimos anteriormente. Tá? Então nem desce para a interface de rede, não desce para a camada física, ok? Ele já volta da camada 3 para cima. Tá? Então se a gente botar um analisador de pacotes, a gente não pega essa informação. Tá? Utilizar qualquer capturador de pacotes. Se o endereço de rede destino for igual ao endereço de rede local, significa que está na mesma rede local. Tá? Então ele vai utilizar o ARP para procurar qual é o MAC daquele IP. E vai colocar na camada 4, na camada 2, né, no quadro Ethernet, o MAC destino dele vai transmitir para a interface dele, de rede para a rede local. Se a minha rede de destino for diferente do endereço de rede local, de origem, né, então ele vai verificar as tabelas de rotas dele, tá? E aí ele vai ver se ele descobre a rota que se encaixa a rede de destino, né? Então, por exemplo, ele vai pegar e vai descobrir o endereço do gateway padrão e vai mandar para o gateway padrão. De ponto. Essa é a ideia de finalização disso daí, dessa transmissão. E para receber essa informação, a gente viu para transmitir, né? O datagrama recebido da camada de interrede, ele desfragmenta o datagrama, testa, né? Ele vai verificar se o endereço de destino é igual ao endereço de host, ou o endereço de destino é igual a outras interfaces do host, ou o endereço de destino é igual a broadcast, ele vai passar para os níveis superiores da camada. Ele recebeu essa informação e é para cima, né? Para a camada 4 em diante, o próprio host. Se não, ele vai verificar o seguinte: se a máquina que recebeu ela não for um roteador, ele vai simplesmente descartar,
já que não é para ele, tá certo? Agora, se for um roteador, aí ele vai checar o endereço IP destino igual a rede IP com interface direta, né? Se for, significa que a rede destino está ligada diretamente nesse roteador, então ele vai procurar agora o endereço físico, né, daquele IP da rede destino, ele, através do ARP. E aí ele conseguindo esse MAC, ele vai montar o datagram, o quadro Ethernet e mandar especificamente para aquela máquina, através do MAC. Se a rede destino for diferente da rede local, ele vai ter que enviar isso para outro roteador, ok? Esta é a ideia da transmissão e recepção de um datagrama ou pacote IP.